Fala galera, beleza? Professor Marcos com mais uma aulinha de biologia. Hoje, pessoal, vamos resolver questões referentes à biologia 4, a aula de poríferos, beleza? Antes de resolvermos as questões, vamos relembrar aqui essa morfologiazinha dos poríferos. O que a gente tem aqui, ó? Os poríferos são animais dotados de poros, que é justamente a característica que dá nome ao filo, né? E outra coisa, esses poríferos, né, ó, eles não formam tecidos verdadeiros e por isso estão classificados dentro do sub-reino Parazoa, né, parazoários. E aqui quais são as principais células desses animais? Coanócito é uma célula muito importante de poríferos que está relacionado com a digestão, né, ó, a digestãozinha do animal. Aqui tem mais algumas células, né, muito importantes. Por exemplo, os pinacócitos, né, ó, pinacócitozinho, que é essa estrutura aqui, está relacionada com o revestimento do animal. O porócito, né, ó, é por onde a água entra. As espículas é para sustentação. Essas espículas podem ser calcárias, fibra de espongina ou silicosas, né? E essa característica das espículas é quem faz a classificação dos poríferos em três classes, em algumas classes de poríferos, viu? E esse átrio, né, ó, essa abertura zona por onde a água circula, o fluxo da água é o seguinte, ela entra pelo poro, passa para o átrio e do átrio sai pelo ósculo. É o destino da água. Entra pelo poro, ganha o átrio, que é essa cavidade zona aqui, né, ó, e do átrio ela sai pelo ósculo, que é essa abertura, né, para a saída de água. E uma célula muito importante que está em destaque aqui em vermelho são os amebócitos. Os amebócitos, eles fazem quase tudo nos poríferos. Eles formam os gametas, né, formam a espícula e distribuem os nutrientes no corpo do animal. Que acontece assim, ó, quando o alimento é digerido dentro do coanócito, o produto da digestão passa para o amebócito. O amebócito vai lançar esses nutrientes para todas as células do animal, beleza? E aqui a gente tem a nossa primeira questãozinha, pessoal. A primeira questãozinha diz o seguinte: o principal papel dos coanócitos é... Ó, prestar atenção nessas questões. O que acontece aqui? Eu acabei de mostrar essa figurinha para vocês. Eu enfoquei sobre a função da digestão nos coanócitos. Mas vamos lembrar, só é possível acontecer a digestão porque esses alimentos, pessoal, que serão digeridos, eles estão chegando na água. A principal função dos poríferos é a filtração de água. Então, o alimento, justamente para isso, o alimento está nessa água que está sendo filtrada. O coanócito, ele tem função de digestão. Porém, para acontecer essa digestão, ele tem que fazer a movimentação de água no interior, no seu interior. Dê uma olhada aí, ó. Ele tem um colarinho, né, ó? Esse colarinho, onde vai ter o movimento de água. É justamente esse movimento de água que vai permitir a entrada, né, de partículas sólidas que estão na água para ser digeridas, beleza? Então aí, ó, essa primeira questãozinha que ele está pedindo, a principal função dos coanócitos, onde poderia você ficar em dúvida entre a letra A, ó, transporte de substância para todo animal, né? Porém, você já eliminava, que a gente viu quem tem essa função aí são os amebócitos. Depois que o amebócito recebe o produto da digestão, ele transfere, né, esse produto para todo o corpo do animal. Letra B, originar elementos reprodutivos? Também não. Quem origina os elementos reprodutivos são os amebócitos. A gente acabou de ver isso. Letra C, formar o esqueleto do animal? Não. Quem forma o esqueleto do animal são as espículas. Letra D, provocar a circulação da água no animal? Pode ser. E dar origem a outro tipo de células? Não. O amebócito é quem poderia fazer essa função. Então aí, pessoal, a gente tem como resposta a letrinha D. É uma das funções, a principal, né,
função do coanócito, dos poríferos, beleza? E aqui a gente tem mais uma questãozinha, questão 2, do Instituto Federal da Universidade Federal do Piauí, né? Ó, tá vendo aí? Universidade Federal do Piauí. Indique as características que tornam os organismos do filo porífera bem diferentes daqueles de outros filos animais. Vamos lá, pessoal. Qual é a característica que torna esses animais mais diferente, bem diferente mesmo, dos filos de outros animais? A gente viu essas características quando eu expliquei os poríferos. Vamos lá. Não podem se reproduzir. Isso é falso. Os poríferos se reproduzem tanto de forma assexuada como de forma sexuada. Letra B. As formas adultas são sésseis. Não somente as formas adultas, pessoal. Aliás, é uma característica comum de poríferos, né? O animal adulto ser fixo. As larvas elas vão nadar por alguns momentos, depois se fixa no substrato. Mas essa não é a característica que torna os poríferos bem diferentes dos outros animais. A letra C diz o seguinte: não responde a estímulos externos. Essa é uma característica de todo ser vivo, pessoal. Todo ser vivo ele responde aos estímulos externos do ambiente. Letra D. Alimentam-se através de filtração, né, ó, é uma característica exclusiva dele. Mas a letra E, suas células não são organizadas em tecidos. E aí, qual seria a resposta? D ou E? Presta atenção, pessoal. Animais filtradores não são somente os poríferos. Existe uma classe de animais lá dentro de molusco que também são animais filtradores, beleza? Então não é exclusividade dos poríferos. Porém, a exclusividade dos poríferos é justamente essa letra E. Ó. As células não são organizadas em tecidos, beleza? A questão 3 diz o seguinte: coanócitos são. Vamos lá. A gente acabou de falar de várias células aí de poríferos, né? A gente viu coanócitos, amebócitos, porócitos, espículas, né? As várias células de poríferos que não se agrupam formando tecidos. E aí qual seria a definição aí de coanócitos? A letra A diz que são células características dos espongiários, poríferos, coanócitozinho. Letra B, células características dos celenterados. Celenterados, pessoal, são os quinidários, que nós vamos estudar na próxima aula de Biologia 4. Letra C, células reprodutivas, a gente viu que não. Letra D, forma jovem dos poríferos. A forma jovem dos poríferos é a larvazinha, né, que a gente viu o nome dessas larvazinhas no ciclo de vida, não é isso? Letra E, o mesmo que quinidoblastos. Quinidoblastos são células de quinidário que a gente vai ainda estudar no próximo capítulo. Então aí, coanócitos são células, né, ó, de poríferos. São os coanócitozinhos relacionados com fluxos lá de água que a gente acabou de ver, beleza? E essas questões, pessoal, de poríferos, zoologia, ela acaba não sendo tão complicada, né? Não tem tantos termozinhos como botânica, né? Tem muito aluno que tem essa dificuldade para estudar botânica devido à quantidade de termos que aparece. Zoologia é mais tranquilo com essa questão de termos e aparecem, né? Mas são termos mais fáceis de aprender e memorizar no momento de resolver uma questão, beleza? E aí nessa questão 4, ela pede o quê? Qual das alternativas abaixo justifica a classificação das esponjas no sub-reino Parazoa? Vamos lá. Qual é a característica que faz com que os poríferos sejam classificados no sub-reino Parazoa? Eu já falei isso nesta aula de hoje, pessoal. Quem é que lembra aí? Vamos fazer como se fosse presencial? Deixa eu dar um tempinho para vocês resolverem aí. Fosse presencial, estaria aí muitos alunos. Professor, é a letra A, é a letra B e tal. Mas vamos lá, para ter essa interaçãozinha mesmo à distância aqui, por meio do vídeo aula.
qual seria a resposta aí, pessoal, dessa questãozinha. Pessoal, eu espero que vocês estejam assistindo às videoaulas. Tem que assistir aos vídeos, pessoal, porque a partir de agora, né, vocês viram que será feita avaliações referente a esses conteúdos. Tem alunos que estão lentos para assistir aos vídeos. A gente dá uma olhada na visualização e tem poucas visualizações relacionadas à quantidade de alunos. Vamos assistir às aulas, pessoal. Então, veja só. A gente falou dessas características, né, que faz com que os poríferos sejam colocados no sub-reino parazoário. É justamente aquela característica, pessoal, de as células deles não formarem tecidos verdadeiros, não formarem tecidos. Então aí, a letra A, ausência de epiderme. B, ocorrência de fase larval. Não, você elimina a letra B. Letra C, inexistência de órgão ou tecidos bem definidos. Poderia, né? Letra D, hábitat exclusivamente aquático, também, né? Você poderia deixar em dúvida, mas não é a característica. Eles têm exclusividade aquática, mas não é a característica que faz classificá-los no sub-reino Parazoa. Reprodução unicamente assexuada, você elimina, que a gente viu que eles têm reprodução também sexuada. Então aí, ó, a característicazinha é a letra C, pessoal. A inexistência de órgão e tecidos bem definidos. Quando estudar poríferos, prestar atenção. Essa característica é aquela, né, muito cobrada em relação à classificação deles no sub-reino parazoário. E aqui, pessoal, a gente tem mais uma questãozinha, né, referente aos poríferos, que diz o seguinte: os seres vivos, incluídos no filo porífera, não apresentam tecidos ou órgãos definidos, mas possuem células que realizam diversas funções relacionadas à sua sobrevivência no ambiente aquático. Com relação aos coanócitos, olha os coanócitos aparecendo aí novamente, pessoal. Células que compõem o corpo dos poríferos, é correto afirmar que, vamos lá, letra A diz, são responsáveis pela distribuição de substâncias para todas as demais células do corpo do animal por meio de plasmodesmos. A célula que faz isso aí, pessoal, a gente viu que são os amebócitos. Então, a letrinha A está incorreta. Então, a letra B diz o seguinte: transformam-se em espermatozoides, sendo, portanto, essenciais para a reprodução sexual dos animais. Nada disso. Nós vimos que quem produz as células reprodutoras são os amebócitos. Então, essa letrinha B está incorreta também. Letra C diz o seguinte: são células totipotentes que originam todos os outros tipos de células que compõem os tecidos desses animais. Nada disso, pessoal. Os poríferos, embora os poríferos tenham essa característica de autorregeneração, mas não são os coanócitos que são responsáveis por essa característica em poríferos. Então, no caso aí, a resposta é a letra D, ó, que nós temos, são células flageladas que promovem o fluxo contínuo de água, promovendo a nutrição desses animais pela circulação da água no átrio da esponja. É a principal característica aí dos coanócitos, beleza? A questãozinha 6. A questão 6 diz o seguinte: quanto à organização dos espongiários, é correto afirmar que, vamos lá, é uma questãozinha que pede toda aquela morfologia, a organização dos poríferos. Beleza, pessoal? Vamos lá. A letrinha A diz o seguinte: os coanócitos são células que, em seu conjunto, constituem o sistema nervoso simplificado desses animais. Presta atenção, pessoal, não cair nessas pegadinhas. Poríferos não têm sistema. A gente viu lá naquela aula que eu ministrei que ele é ausente de todos os sistemas desse animal. Até porque ele não vai formar tecidos verdadeiros. Vai formar tecidos, né? A letra B diz o seguinte: as esponjas que não possuem espículas em seus esqueletos apresentam uma rede de espongina bem desenvolvida. E aí, ficou em dúvida? Guarda essa
alternativa aí para a gente analisar depois das outras, que ela parece não estar incorreta, pessoal. Que a gente viu que a classificação dos poríferos em classes é de acordo com a presença daquelas espículas, né? Que pode ser calcária, espongina, né? E silicosa. A letra C diz o seguinte: os amebócitos são células achatadas e bem unidas entre si que revestem externamente o corpo desses animais, desses organismos. Está falso. Os amebócitos, elas são células tipo gelatinosas, que uma das funções dela é levar o alimento para todas as células do animal, né? Quem vai revestir o corpo do animal, pessoal, são as espículas, né, que revestem o corpo do animal. A letrinha D, né, ó, por sua simplicidade morfológica, os poríferos somente conseguem se reproduzir por brotamento, fragmentação ou gemulação. Brotamento, fragmentação ou gemulação. Nada disso. A gente viu que os poríferos também conseguem se reproduzir por regeneração, não é isso? Regeneração é um tipo também de reprodução dos poríferos. Portanto, aí nós temos a resposta, a letrinha B de biologia, tá vendo? As esponjas que não possuem espículas em seu esqueleto apresentam uma rede de espongina bem desenvolvida. A gente viu, né, essa questão de classificação dos poríferos em classes de acordo com a presença dessas espículas, beleza? E aqui, na questão 7, diz o seguinte: as esponjas são os representantes do filo porífera, né? Este filo é considerado um ramo primitivo da evolução dos metazoários, animais, apresentando uma organização corporal simples. Os poríferos são usados pelos pintores, né, de paredes para a obtenção de certos efeitos especiais. Antigamente, eram usados também como esponja de banho. Quanto às esponjas, é correto afirmar. Bora lá. São informações sobre os poríferos e vamos analisar e ver o que a questão está pretendendo com essas afirmações. Se elas querem as verdadeiras ou se ela quer as falsas. Primeiro, possui tecidos verdadeiros e são encontradas somente em ambientes aquáticos. Aí você já começa classificando esse item 1 como falso, porque os poríferos não possuem tecido verdadeiro. Então, o item 1 é incorreto. O segundo, possui tecidos verdadeiros, também você já elimina, porque eles não possuem tecido verdadeiro. Então, nós temos falso aí, pessoal. O 1 e o 2. Vamos ver o 3. Não possui tecido verdadeiro, até aí beleza. E alimenta-se de partículas em suspensão através do sistema aquífero. E, epa, isso é muito verdadeiro aí. Sistema de filtração. Então, o item 3 está verdadeiro. O item 4. As células que capturam as partículas na água são os coanócitos. Os porócitos permitem a entrada de água, né, no meio externo e após a circulação, a água sai pelo ósculo. Também é um item verdadeiro. Então aí, pessoal, nós temos verdadeiro 3 e 4. 3 e 4, letrinha E, são os itens verdadeiros de acordo com a questãozinha aí, beleza? E aqui nós temos mais uma questãozinha, né, que diz o seguinte: analise as proposições em relação a um grupo animal cujo personagem de desenho animado, Bob Esponja, olha o Bob Esponja aí, pessoal, representante típico, Bob Esponja aí, desenhozinho animado, representando um filo dos animais. Primeiro, os seus representantes são exclusivamente aquáticos. E aí, isso é verdadeiro. As esponjas são exclusivamente aquáticos. Segundo, crescem aderidos a substratos e praticamente não se movem. Mais um item verdadeiro, pessoal. Praticamente os poríferos não se movem. São sésseis, né? Fixos. Item 3. Possui células especializadas chamadas de coanócitos.
que estão relacionadas com a alimentação desses animais. Isso também é verdadeira, né? Com a nossa a gente viu, está relacionado com a alimentação pela a circulação de água. 4. Apresentam reprodução assexuada e também sexuada. Também é verdadeiro, a gente viu no ciclo de vida dos poríferos. O item 5 diz o seguinte: a estrutura corporal basal é do tipo asconoide, ciconoide e leuconoide. Isso também é verdadeiro. São os tipos morfológicos de esponjas, não é isso? Então aí, assinala a alternativa correta. Então a gente viu que todas, né? Todas estão verdadeiras. E aqui, pessoal, mais uma questãozinha de poríferos. A gente tem o seguinte: dentre as características apresentadas abaixo, marque a que justifica a inclusão do ser vivo no filo porífero e não em outros filos animais. Uma questãozinha que a gente já viu, parecida com o que nós já vimos hoje, né? E a gente viu que uma das características que faz com que os poríferos sejam classificados no sub-reino Parazoa é a ausência de tecidos. As células deles não se agrupam formando tecidos, beleza? Então aí, qual seria a resposta? Letra A. Possui ciclo de vida assexuado e sexuado? Eles possuem, mas não é a característica que faz ele ser classificado no filo dos poríferos, né? Letra B. Apresentam quinidócito, já elimina. Quinidócitos são de quinidários. Letra C. Filtram a água para a absorção de nutrientes. Eles fazem isso. E a letra D. Não possui célula organizada em tecidos bem definidos. E aí, entre essas duas alternativas, C e D, qual seria a resposta, pessoal? Presta atenção no comando da questão. Ó. Marque aquela que justifique a inclusão de um ser vivo no filo porífero e não em outros filos animais. Veja a questão que eu falei. Não é exclusividade desse filo serem filtradores. Então, a característica exclusiva aí que faz com que você classifique um animal dentro de porífera é a ausência de tecidos definidos, que está aí na letrinha D. Então, tá aí, pessoal, a letrinha D é a característica que faz a incluir-se um animal no filo porífera, né? E a questãozinha 10, pessoal, diz o seguinte: os representantes do filo porífero são as esponjas, organismos aquáticos que podem ser assimétricos ou apresentar simetria radial. Apresentam uma cavidade corporal interna como uma importante característica evolutiva ou evolucionária. Sobre os poríferos, assinalo o que for correto. Primeira, letra A. Formam tecido verdadeiro? Não, você já elimina que os poríferos não formam tecido verdadeiro. Letra B. Esses organismos têm um importante sistema de poros e canais que permitem a circulação de água. Aparentemente isso é correto, né? Vamos ver as outras alternativas. Letra C. Reproduzem-se apenas. Olha, pessoal, desconfie dessas questões. Apenas, todo, nenhum, sexuadamente. Isso aí é falso, né? Eles têm dois tipos de reprodução. Letra D. O desenvolvimento do organismo representado é direto, pois o ovo origina uma esponja. É falso. A gente viu que o desenvolvimento dos poríferos tem um estágio larval. Todo desenvolvimento que tem um estágio larval é desenvolvimento indireto. E a letra E. São organismos nectônicos e estritamente marinhos, né? Nectônicos, né, são os animais que estão nessa superfície em uma região determinada. A gente viu que eles são sésseis, né? Então a característica aí é a letrinha B, né? São animais, têm um importante sistema de poros e canais para a filtração e circulação da água. Não é isso, pessoal? E aqui nossa última questãozinha diz o seguinte: os poríferos, também conhecidos como esponjas, constituem um dos tipos mais antigos de animais e são considerados os representantes mais simples em todos o reino animal. Qual das alternativas adiante justifica a classificação dos esponjas no ramo ou sub-reino Parazoa? É a questão parecida com a que nós já fizemos, ou se não é a mesma, né? Parece que eu repeti a questãozinha.
E a gente já viu qual é a resposta disso, né, pessoal? É a letrinha D, ó, inexistência de órgão ou células verdadeiramente diferenciadas em tecidos, beleza? Então, pessoal, nossa aula de hoje termina por aqui, né? Espero ter tirado algumas dúvidas, né, do filo porífero com essa resolução de questões. E aí vocês vão resolvendo questões do livro, pessoal. Resolva as questões de fixação, as questões propostas e não vai deixando acumular conteúdo não, pessoal. A partir de agora, como eu falei antes, a gente terá a atividade desses videoaulas. Assistam aos vídeos, né? Revisem os conteúdos, resolvam as questões do livro, beleza? Valeu, até mais!